Prezada turma, cordiais saudações, satisfação em interagir com todos. Tema da aula de hoje: cidadania em suas várias dimensões, quais sejam cidadania civil, cidadania política, cidadania social. Um grande nome para essa classificação, Thomas Marshall. Então, uma classificação muito conhecida, muito importante a respeito de cidadania, tema que nós iniciamos na aula passada, e vamos nesse assunto hoje. Então, vamos lá. Vocês vão receber o conteúdo dos slides no grupo de WhatsApp, e no slide número 3, nós temos lá, vimos no encontro anterior que, na visão de Hannah Arendt, a cidadania, ou seja, o direito a ter direito, só existe pautada na liberdade e esta, por sua vez, só sobrevive nos regimes democráticos, nunca nos totalitários. Então, na aula passada, nós conversamos sobre o pensamento de Hannah Arendt, grande filósofa, e morreu com cerca de 70 anos. E Hannah Arendt, ela pensou nos regimes totalitários, pensou no nazismo, pensou no socialismo, na violência praticada por esses regimes, e ela pensou na ideia de direito a ter direitos como o cerne da democracia e a liberdade como sendo a maior importância para tudo isso. Liberdade de expressão, por exemplo, e liberdade só floresce em regimes democráticos e nunca em regimes totalitários. Então, relembrando a aula de hoje, e para ter esse direito a ter direitos, essa base de onde outros direitos podem dimanar, é importante que haja uma relação estreita entre a pessoa e um Estado, para ela poder usufruir de direitos civis, políticos e sociais. Também é pensamento de Hannah Arendt. Legal? No slide número 4, tem um texto que eu retirei de um documento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, que é um órgão das Nações Unidas que combate a pobreza. E um documento de 2010 que usou o pensamento aí de Thomas Marshall, na ideia de cidadania civil, cidadania política e cidadania social. A cidadania como um todo, ela só vai ser plena se a pessoa tiver essas três vertentes respeitadas, porque de nada adianta, exemplificando, a pessoa ter o direito formal de votar, de eleger um representante ou seus representantes e está passando fome. A questão social não está respeitada. De nada adianta a pessoa ter o direito formal de votar se ela não tem direito à informação, se ela não tem direito de buscar informação jornalística. De que vai adiantar? Se ela é torturada, né? De que vai adiantar? Então, essas três facetas da cidadania têm que estar as três respeitadas para se considerar que a pessoa tem essa plenitude perante a sociedade para poder exercer os seus direitos, se movimentar com plenitude, com respeito, com dignidade. O slide número 2 fala da faceta cidadania civil. No direito constitucional 1 e em direitos humanos, nessas duas disciplinas, estuda-se as dimensões dos direitos humanos. Direitos humanos de primeira, segunda e terceira dimensões, com as suas características, com seus marcos históricos. A cidadania civil, na classificação do Thomas Marshall, coincide com os direitos de primeira dimensão da classificação aí típica de direito constitucional e direitos humanos. Aliás, a cidadania civil e política coincide com os direitos de primeira dimensão estudado nos direitos humanos e no direito constitucional. A cidadania social, essa coincide com os direitos de segunda dimensão, relacionados ao combate à pobreza. Os direitos de terceira dimensão dos direitos humanos, estudado em constitucional e em direitos humanos, tem a ver com direitos que têm um caráter planetário, de preocupação global, como
a preocupação com o meio ambiente. Não basta só o Brasil se preocupar com o meio ambiente e os países lindeiros não. O Brasil, há uma crítica que nos últimos dias não tem se preocupado muito com o meio ambiente. Direito ao desenvolvimento, direito à paz, são preocupações que depassam a fronteira dos países. Legal. Então, cidadania civil, na classificação de Marshall, coincide com os direitos humanos de primeira dimensão, que marcam, vamos dizer assim, os direitos que têm a ver com um dizer não ao absolutismo. E aí surge o Estado liberal de direito. O Estado que vai surgir após as revoluções americana e francesa no final do século XVIII. E que disseram não ao antigo regime que se mostrou opressor, se mostrou violento. Então, são os direitos relacionados à liberdade. Tem uma listinha aqui. Liberdade de expressão, de pensamento e religião. Há quem diga que começou com liberdade de religião. Direito à justiça, direito à propriedade, ao estabelecimento de contratos válidos, ou seja, uma esfera de liberdade do ser humano que o Estado não pode desrespeitar e que, para muitos, tem a ver com direitos inerentes ao ser humano na tradição judaico-cristã de imagem de um Deus supremo, relacional e bondoso. Joia. E um caráter de abstenção estatal. O Estado protege a liberdade, mas não há falar em transferência de renda, em direitos previdenciários assegurados na Constituição. Esses direitos de cunho prestacional não se vislumbrava nesse momento histórico. Beleza. Então, por isso que a abstenção. O Estado guarda noturno. E os marcos históricos, as revoluções americana e francesa. E Celso Laffer diz o seguinte: com as revoluções americana e francesa, de súditos, os indivíduos passaram a ser cidadãos. Muda de figura. De súditos, cidadãos. No antigo regime, súditos. Depois, cidadãos. Muda, né? Joia. Nós vamos conversar depois com mais calma na live sobre o pensamento de Thomas Hobbes, que eu separei aqui, sobre a contraposição de Thomas Hobbes com a ideia de livres e iguais, né, do liberalismo. Thomas Hobbes seria defensor do absolutismo, Rousseau, Immanuel Kant, John Locke seriam aí defensores, fazem parte aí do liberalismo, que foi a base ideológica das revoluções americana e francesa. Cidadania política, Marshall coloca o século XIX como sendo um ponto importante. E a ideia de votar e ser votado. Eu coloquei alguns pontos pensando na história do Brasil, porque me parece que falar de direito a voto é falar de conquistas que vão sendo alcançadas. Por exemplo, no período colonial e imperial do Brasil, o voto foi marcado por fraudes. Na Constituição de 1824, era necessário ter um mínimo de renda para votar. Então, só quem tivesse um mínimo de renda poderia votar. O direito, a cidadania política meio elitizada aí, né? A República Velha, 1889 a 1930, o voto de cabresto, que estudamos muito no ensino médio. Só em 1932 as mulheres tiveram reconhecido o direito de votar. A Constituição de 1988 permitiu o voto de quem tem 16, 17 anos. Então, isso é um símbolo de um progresso e tal. Então, falar de direito de cidadania política é falar de um evoluir aí que John Marshall marca aí o século XIX. E também a cidadania política se conexiona com os direitos de primeira dimensão de direitos humanos. Depois, cidadania social. Puxa vida, se o Estado liberal que se conexiona com a cidadania civil é o Estado combatendo a violência do próprio Estado, a cidadania social se conexiona com a ideia de Estado social e, portanto, com os direitos de segunda dimensão de direitos humanos. É o Estado que combate a pobreza.
Vamos pensar aí na nossa Constituição, só para exemplificar, o benefício de prestação continuada. Né? A pessoa com deficiência ou idoso em situação de miserabilidade tem um crédito de um salário mínimo em face do Estado para poder viver com o mínimo de vida de dignidade. Direitos sociais garantidos na Constituição, direitos previdenciários, trabalhistas garantidos na Constituição, a cultura dos povos indígenas, a cultura regional. Então, esse tipo de direito tem a ver com os direitos, com a cidadania social, e que se conexiona com os direitos de segunda dimensão ali que se estuda em Constitucional 1 e em direitos humanos. Beleza, marcos históricos, as constituições do México de 1917, de Weimar ou da Alemanha. Weimar é um apelido da Constituição da Alemanha de 1919, que teriam sido as primeiras constituições, teve outras sim, mas as primeiras que impactaram o mundo e que trouxeram dentro de seus textos preocupações econômicas, sociais e culturais, o que deixa tudo mais forte, né, a previsão na Constituição. Beleza, aqui é só o início de conversa. Lá pelas 19h15, vão no AVA, depois de assistir esse vídeo, para fazerem 2 exercícios que eu separei para vocês fazerem. E às 20 horas, por aí, conversamos numa live aí, para a gente conversar com mais calma, bater um papão sobre essa matéria tão bacana aí. Valeu, pessoal, um abração, até mais!